Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje eu tenho uma provocação a fazer. Quando a gente compra uma cota de um fundo imobiliário, a gente recebe exatamente o quê? A resposta mais simples é que a gente recebe um pedaço daquele imóvel ou daquele conjunto de imóveis que fazem parte daquele fundo. Mas na verdade não é só isso. Claro que o imóvel é sim um ponto importante. Você vai analisar a idade, o padrão construtivo, o tipo de uso e tudo mais. Porém, não é só isso. Querem ver? De certa forma, você também compra os inquilinos do fundo. É diferente a forma como você vai olhar um fundo quando ele só tem um único locatário, de como você vai olhar o fundo quando ele tem 10, 20, 30, 50 locatários diferentes. A diversificação de risco é muito maior no segundo caso. Então, num fundo monoinquilino, é importante que você tenha clareza da solidez financeira daquele inquilino, de que ele não vai dar um calote, inclusive da honradez dele, de que ele não vai tentar ir para a justiça para poder discutir uma cláusula para tentar ganhar um prazo a mais ou coisa parecida. Num fundo mais diversificado, mesmo que algum inquilino resolva ir para a justiça para brigar alguma coisa, ele é apenas um entre vários. A terceira coisa que você recebe quando você compra uma cota de um fundo imobiliário é o portfólio de contratos dele. Se são contratos típicos ou atípicos, se eles estão vencendo num prazo mais curto ou mais longo, tudo isso são fatores que vão influenciar no quanto aquele fundo vai te entregar de resultado, ou da previsibilidade desse resultado. Um quarto item também muito importante e que vem junto desse pacote chamado cota é o próprio administrador e gestor do fundo. Veja que um bom gestor pode agregar muito valor ao fundo, assim como um mau gestor pode destruir valor de um fundo. Por exemplo, quando um inquilino sai, qual é a agilidade do gestor em repor aquela área vaga? Ou como ele se comporta na hora de renegociar um contrato de locação? Ele está sendo muito rigoroso no momento em que os outros proprietários estão sendo mais flexíveis? Ou será que ele está sendo muito benevolente em flexibilizar negociações, enquanto já daria para ele espremer um pouco mais o inquilino? Ou será que ele está sendo sábio em medir a temperatura do mercado, medir o quanto aquele imóvel é necessário para o inquilino ou não, e sabendo aplicar a pressão certa e sabendo também aliviar a pressão na hora da negociação? Então sim, isso influencia a performance do fundo. Logo, é algo que sim você tem que considerar. Um quinto ponto, e que está ligado lá ao primeiro ponto, que é o fato do imóvel, é que você compra também um pedaço da região daquele imóvel. Como é aquela cidade? É uma cidade que está se desenvolvendo, está crescendo, ou uma região estagnada? Como é o bairro e a região onde ele está localizado? É uma região que está prosperando, que está crescendo? Ou é uma área que está decadente? Qual é a relevância daquele imóvel dentro desse contexto? Ele é um imóvel dominante, top, vamos dizer assim, um imóvel que é o sonho de consumo das empresas? Ou ele é só mais um dentro de vários imóveis, todos muito parecidos, onde ele vai ter que negociar cada centavo de aluguel ali, porque o vizinho do lado está dando um preço mais barato? Então, a depender da profundidade de análise que você quer levar naquele fundo, você vai ter sim que entender qual é a função, qual é o papel que ele desempenha dentro da região e da cidade dele. Vejam que aqui a diversificação também é importante. É diferente você analisar um fundo como o HGJH, que tem 2 imóveis no mesmo quarteirão, do que você analisar o FIGS General Shopping, que tem 2 imóveis também, porém em regiões diferentes de uma mesma cidade. Ou você analisar o GGRC, que tem mais de 10 imóveis espalhados por 4 regiões do país. Ainda tem mais um ponto que a grande maioria das pessoas não percebe, mas antes de eu falar dele, se você já gostou desse vídeo até aqui, não esquece de dar o seu joinha aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para que você possa ser avisado quando saírem os próximos vídeos. Agora vamos ao 6º ponto. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você compra também os cotistas dele. Pode parecer estranho, mas as decisões que os outros cotistas tomam podem e vão influenciar o fundo. Logo, vão influenciar a sua cota. Querem ver um exemplo? Nós já tivemos fundos que lá atrás os gestores apresentaram propostas de melhorar o imóvel, para melhorar a negociação com o inquilino,
e tornar o imóvel mais moderno, mais atualizado, e essas propostas foram recusadas, porque os cotistas estavam mais interessados em manter os rendimentos mais altos. E para fazer a obra, obviamente, era necessário diminuir um pouco essa distribuição de rendimentos para o fundo ter caixa para poder fazer essa obra. Isso não foi uma decisão do gestor, mas sim da Assembleia de Cotistas. Ou seja, mesmo que numa assembleia você tenha uma opinião daquilo que é melhor para o fundo, talvez a sua opinião não seja a mesma da maioria e o fundo vai acabar seguindo um outro rumo. E aí cabe a você reavaliar qual é o rumo que o fundo está tomando e decidir se você vai querer continuar a ser sócio ou não. Então todos esses fatores, direto ou indiretamente, fazem parte do pacote que você adquire quando você compra uma cota de um fundo imobiliário. Então eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos para que vocês possam continuar com seus estudos. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!